Olá! Hoje nós vamos tentar responder essa pergunta. O que afinal são óculos com lentes polarizadas? Bem, antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender o que é uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética é uma onda em que campo elétrico perpendicular a um campo magnético oscila de forma como na figura. O campo elétrico ele aumenta de intensidade até um ponto máximo, então ele diminui, inverte o sentido, sempre em fase com o campo magnético, e assim por diante, numa direção de propagação que é a direção do eixo C, expressa aqui. Uma onda eletromagnética é também chamada de radiação eletromagnética, e quando a frequência ou comprimento de onda, que está expresso por esse símbolo aqui da figura, ele está na faixa que é perceptível para os nossos olhos, a gente chama a radiação eletromagnética de luz. Se a gente imaginar que a gente está vendo um círculo aqui, bem de frente para essa direção de propagação, se a gente imaginar que a onda está vindo direto para a gente pode traçar um círculo aqui no limite em que o campo elétrico e o campo magnético oscilam, e a gente vai enxergar uma coisa muito parecida com esse círculo aqui, em que a gente vai ter um campo elétrico e também um campo magnético, mas nesse caso, para responder o que é polarização, a gente vai usar só o campo elétrico como uma referência. Isso é feito por convenção. A direção de polarização é a direção do campo elétrico. Isso é uma convenção, poderia ser também a direção do campo magnético. Bem, o que é uma onda polarizada, afinal? Olha, se a gente pegar a direção de propagação da luz, uma onda polarizada vai ser uma onda em que a direção do campo elétrico, também do campo magnético, vai estar sempre numa mesma direção. Na verdade, essa é uma polarização linear. Existem outros tipos de polarização, como circular e elíptica, mas a gente não vai tratar delas nesse vídeo. Pois bem, se isso é uma onda polarizada, afinal, o que é uma onda não polarizada? Uma onda não polarizada é uma onda que é gerada em que cada ponto o campo magnético vai estar apontando numa direção diferente. Bem, mas como é que surge uma onda não polarizada? Bem, a luz do Sol ela é não polarizada, porque a luz que está sendo gerada por ela está sendo gerada por radiação gerada a partir da agitação térmica das partículas carregadas do Sol. Então, na superfície do Sol e mesmo no interior do Sol, você tem cargas, né, prótons e elétrons, que estão muito quentes e por isso estão agitando, então estão agitados, e essa oscilação deles acaba gerando essas ondas eletromagnéticas que se propagam no espaço e chegam aqui para a gente. Só que a agitação térmica ela é uma agitação aleatória. Toda hora ela está numa direção diferente. Então, toda hora que ela gerar a radiação eletromagnética, o campo vai estar numa direção diferente. E por isso ela é não polarizada. Mas, mesmo uma radiação não polarizada pode se tornar uma radiação polarizada, se a gente utilizar o que a gente chama de polarizador. O que é um polarizador? Esses filtros polarizadores, que a gente chama, na verdade é um polímero que, quando é fabricado sobre uma certa tensão, de forma que a cadeia do polímero fique majoritariamente alinhada na direção pelo qual o polímero é tensionado. Quando você tem a maior parte do polímero alinhado numa direção, quando a luz passa por esse polímero, o campo elétrico, ele que está na direção perpendicular a ele, é majoritariamente absorvido pelo polímero.
E o resultado disso é esse que a gente está vendo aqui. Aqui a gente representou a onda não polarizada como essa figura aqui. Esse círculo é uma fotografia do que a gente veria se a onda eletromagnética estiver chegando de frente para a gente. E a gente preencheu várias direções aqui para representar que a direção do campo elétrico está variando o tempo inteiro. Bem, chega a onda não polarizada e passa pelo polarizador, que é o nosso polímero fabricado sob determinadas circunstâncias. Bem, saído do polarizador, temos uma onda polarizada. Agora, a onda vai estar com a polarização linear, seguindo a direção estabelecida pelo polarizador. Bem, a gente pode pensar que se a gente está escolhendo uma única direção de todas as direções possíveis, então a gente vai ter uma quantidade bem pequena de luz. É isso mesmo? Na verdade, não. A gente tem que lembrar que o campo elétrico, na verdade, é um vetor. E se a gente imagina inicialmente que se o campo elétrico não está exatamente na direção do polarizador, ele vai ser completamente absorvido, na verdade, a gente tem que lembrar que o campo elétrico ele vai ter uma componente na direção do polarizador, afinal ele é um vetor e vetores podem ser decompostos em componentes ortogonais, e uma componente na direção perpendicular ao polarizador. Essa componente, que é paralela ao polarizador, ela vai passar, e a componente perpendicular vai ser absorvida. Disso resulta que, se a gente colocar um polarizador na frente de uma fonte de luz não polarizada, metade da luz não polarizada vai passar pelo polarizador. Então, independente da frequência da luz, o polarizador sempre vai absorver aproximadamente metade da luz que passa por ele. Só que tem um fenômeno que faz toda a diferença no uso ou não de polarizadores nas lentes dos nossos óculos. Essa figura está representando uma luz não polarizada sendo refletida em uma superfície. O plano da tela vai ser o plano de incidência. O plano de incidência ele é definido pelo feixe de luz incidente, pelo feixe de luz refletido e pelo feixe de luz refratado, que é esse daqui. A luz não polarizada, ela vem e é refletida. O fenômeno ao qual a gente se refere é o fenômeno de que a luz refletida ela é parcialmente polarizada. E isso é uma observação que a gente faz na natureza. E a direção da polarização parcial da luz refletida ela é perpendicular ao plano de incidência. Então, na figura, a gente está representando essa direção como a direção perpendicular ao plano da tela, e essa direção é a direção que é paralela ao plano da tela. E qual a importância desse fenômeno para a gente usar ou não óculos polarizado? Se você pensar que a luz que mais incomoda os nossos olhos é a luz no horário em que o Sol está próximo da posição de Sol a pino, ou seja, exatamente na vertical, logo acima da nossa cabeça, nessa posição, o feixe de luz sai do Sol, bate na superfície e vem para o nosso olho. E se você imaginar qual que é o plano de incidência desse caminho de luz que chega nos nossos olhos, esse plano de incidência ele vai ser praticamente vertical. E então, a direção de polarização da luz refletida vai ser a direção horizontal. Nesse caso, se a gente colocar um filtro polarizador na direção vertical nos nossos óculos, a luz refletida ela vai ser majoritariamente absorvida pelo polarizador. E como resultado, a gente tem
uma redução do reflexo que chega nos nossos olhos. Esses daqui são alguns exemplos de filtros polarizadores que são colocados na frente de uma câmera. Bem, o Sol está aqui em cima, bate na superfície da água e chega nos nossos olhos com polarização na horizontal e o polarizador na vertical tira esse reflexo. Isso é muito relevante no trânsito, porque é muito comum a gente ficar com a vista ofuscada pelo reflexo do Sol na lataria dos carros. E isso é amenizado pelo óculos polarizado. Um outro uso que é dado para polarizadores é o de fotografias. Esse exemplo, quando você utiliza um filtro polarizador, a luz refletida pela superfície da água, ela é absorvida pelo filtro. Com isso é mais fácil observar o fundo do lago, o que resulta nessa bela foto. Eu espero que tenha sido um vídeo divertido e esclarecedor para vocês. Bons estudos e vamos estudar ciência.